Pai, eu quero colocar ela diante da Tua presença. Quero colocar, Senhor, a sua família, os seus filhos, o seu esposo. Pai, eu quero te pedir que o Senhor guarde, Senhor, todos aqueles, Pai, que têm vínculo de sangue com a Tua filha. Tudo aquilo que leva o nome dela. Que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja, Senhor, fazendo invisível diante dos seus inimigos. Pai, que a Juliane seja o instrumento nessa tarde. Que ela venha falar conosco, Pai. Que ela seja o instrumento, Senhor, que aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa tarde, diretamente do Teu trono, seja primeiramente entregue a ela, para que o Senhor possa se revelar através da vida dela nesta tarde. Pai, nós colocamos ela diante da Tua presença e nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridas? Podem se assentar. Louvado seja Deus por mais uma tarde. Eu estou proibida, gente, de me movimentar aqui, tá? Então, eu vou ter que ficar aqui um pouco congelada nesse espaço por conta do processo de gravação, tá bom? Todo mundo fez a leitura do capítulo 7, do capítulo 8 durante a semana? Conseguiram meditar? Vocês estão acompanhando o livro em casa? Amém? Só a Marina, quem mais está fazendo essa leitura? O importante é que você faça a leitura do livro e que você tenha o seu caderno para você anotar aquilo que Deus tem falado com você. Né? Então, o meu está aqui também todo rabiscado, porque enquanto eu vou fazendo a leitura do livro Mulher Ideal, que é o livro que nós estamos estudando esse semestre, da Bernadette Pina, o Senhor vai ministrando ao meu coração. E coisa linda é ver o Senhor fazendo a obra dele, na casa dele, com as ovelhas dele, através da palavra que nós temos ministrado aqui, da palavra que tem sido ministrada através do manancial feminino. Vários testemunhos têm vindo e o testemunho da Ana Paula, gente, me chama a atenção porque justamente vai em encontro com aquilo que o livro vem nos trazer. Então, se você observar lá no início, o livro ele foi dividido na área espiritual, na área emocional e na área física da mulher. E o testemunho dela entra muito dentro da nossa área emocional, que é essa segunda parte do livro em que nós estamos estudando. Ou seja, ela relatou aqui que chegou com uma situação em relação à vida dela, em relação às questões emocionais, e que através do manancial feminino e do acolhimento que nós demos, todas nós, tá, gente? O manancial feminino não funciona com uma pessoa só. Aqui tudo é para a honra e glória do Senhor e através das nossas vidas, das ministrações que têm sido feitas, o Senhor tem tido oportunidade de encontrar espaço no coração de mulheres que chegaram aqui, talvez sem esperança, talvez com o casamento destruído, talvez com a vida dos filhos destruídas. Então o manancial feminino ele é justamente isso, é um manancial de águas vivas que flui daqui do altar para as nossas vidas e que tem nos feito crescer. Eu considero que nós não somos sabedoras de todo conhecimento, a todo tempo nós estamos aprendendo. E durante todo esse período de ministração, que a Bernadette veio, a Nívia veio, meu coração também tem sido ministrado. A minha vida também tem sido ministrada através da palavra. Então eu quero saber de você hoje, assim como a pastora Rosana perguntou, hoje o que você veio entregar para o Senhor? Você entrou aqui com o seu coração aberto para ser ensinado? Você é uma mulher ensinável? E eu louvo a Deus, minhas queridas, porque vocês estão aqui verdadeiramente para ouvir o que Deus preparou para a vida de vocês nessa tarde. Muitas a gente observa que vem todas as segundas-feiras, outras às vezes por alguma dificuldade acaba não conseguindo vir, mas são mulheres que estão buscando ter a vida transformada, ter o coração transformado e principalmente a vida espiritual transformada. Então, quando nós pegamos o livro da Bernadette, eu achei muito interessante que toda a instrução dela durante o livro Mulher Ideal veio muito ao encontro daquilo que eu venho aprendendo de perto com as ministrações da pastora Maria de Lourdes, assim como ela foi citada aqui como minha sogra, né?
Então, foi um conhecimento que veio ao encontro daquilo que eu já vinha aprendendo. E cada um que vem aqui ministrar, ministra com uma sabedoria de Deus tamanha, que a cada palavra revelada a gente cresce mais um pouco, a gente se desenvolve mais um pouco. E dentro desse processo, das orientações bíblicas que ela vem trazendo no livro, ela vem trazendo características específicas dessa mulher. Ela vem trazendo características, comportamentos específicos de uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero compartilhar com vocês que quando nós estudamos psicologia, nós temos todo um conhecimento leigo desconstruído. Às vezes, quando nós entramos na faculdade, nós entramos pensando que psicologia é isso, que o corpo humano é isso, que lidar com as pessoas é aquilo. E conforme você vai estudando algumas teorias, sociologia, antropologia e as abordagens em si, nós vamos sendo desconstruídas de um comportamento de mulher ideal. Não existe a mulher ideal. Essa mulher não existe. E quando você para analisar o que seria então essa mulher ideal, na cabeça das pessoas do mundo secular, essa mulher ideal é uma mulher totalmente diferente daquela que Deus preparou para que ela seja. É uma mulher autossuficiente, é uma mulher independente, é uma mulher que não precisa de marido, é uma mulher que faz o que ela quer com o corpo dela, é uma mulher que está onde ela quiser estar. E eu não estou aqui para dizer que não, porque verdadeiramente como mulheres e como seres humanos, nós temos capacidade de fazermos as nossas escolhas ao longo das nossas vidas, não é verdade? A gente escolhe os caminhos que nós vamos seguir. Nós escolhemos noivar, nós escolhemos casar com determinada pessoa, porque tinha algumas características nele que me chamavam a atenção. Nós decidimos fazer a faculdade A ou B porque nós queríamos fazer essa faculdade. Mas não é sobre isso que o livro vem nos trazer. Ele vem nos trazer o plano de Deus para as nossas vidas. Aquilo que Deus preparou para que cada mulher fosse e para que ela pudesse ter sucesso como uma verdadeira filha de Deus em seu lar, em sua casa, no relacionamento com as pessoas, no relacionamento com o seu marido. Então, Deus nos preparou para vivenciarmos momentos de paz, momentos de alegria, momentos de regozijo na alma, mesmo entre meio às dificuldades e às diversidades que surgiriam ao longo da nossa caminhada. No capítulo 8, e eu vou fazer um movimento um pouco inverso aqui no livro, Bernadette Pina nos traz a instrução a respeito dos desafios da vida e a respeito das fases da vida ao qual nós vivenciamos a partir do momento em que nascemos, a partir do momento em que somos concebidas no ventre da nossa mãe. E ela traz aqui justamente essas fases como sendo fases que precisam ser vivenciadas, experienciadas de maneira saudável, para que eu e você, numa fase adulta, podemos ter condições de viver um casamento tranquilo, escolher a pessoa melhor, da melhor forma, que verdadeiramente vai nos oferecer proteção, provisão e segurança. E isso não tem receita, gente. Essa dinâmica do Senhor não tem receita, porque quando somos gerados, nem sempre somos gerados em um lar que era cristão, em um lar em que uma mãe tivesse sabedoria para nos ensinar no caminho da palavra de Deus. Todo mundo aqui nasceu num lar cristão? Quem nasceu aqui num lar cristão? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, de tantas mulheres nós temos duas. Né? E nós que não tivemos essa sabedoria do lar cristão, nós fomos criadas de uma outra forma, talvez não fora do princípio de Deus, mas que existia um Deus e que dentro daquele Deus que está em todos os lugares e todas as coisas, eu posso fazer o que eu quero na hora que eu quero, porque a vida é minha. Outras, Deus estava muito distante. Eu particularmente convivi dentro de várias religiões, então Deus para mim era algo muito distante, era muito difícil de ser acessado, esse Deus que
a priori, as pessoas mostravam como se fosse um Deus que te humilhava, que você tinha que se humilhar para poder ter alguma coisa. Isso para mim era inconcebível, porque eu fui criada para ser autossuficiente. E se eu sou autossuficiente, eu não posso adorar um Deus que quer que eu me humilhe e me prostre diante dele, rendendo glórias a ele, para que as coisas na minha vida funcionem. Então, quando nascemos em um lar que não é um lar cristão, provavelmente nós vamos vir de várias demandas que ao longo da nossa vida vai gerar em nosso coração, em nossa alma, talvez traumas e frustrações. E eu não sei se todas vocês, mas eis-me aqui. Né? E às vezes no próprio movimento gestacional, você já é recebida com rejeição, você já foi recebida com sentimento de desprezo, você já foi talvez colocada em xeque para ser uma das crianças abortadas. A gente não sabe, eu não sei qual foi a sua história, mas em muitas situações, talvez nós passamos desde o ventre, desde a nossa primeira morada, situações na nossa família que nós não gostaríamos de ter passado. E começamos a desenvolver na fase da infância comportamentos e atitudes relacionados com aquela forma de viver. E antigamente, queridas, nós não tínhamos tantas informações a respeito de como educar melhor os filhos. Eu me recordo que quando eu trabalhava com o Estatuto da Criança e do Adolescente, haviam várias divergências dentro do ECA em relação àquilo que o Estatuto exigia que uma criança pudesse ter como uma boa infância e daquilo que os pais, ou até às vezes o próprio Estado, pudesse oferecer para que aquela criança convivesse bem em sua família. Então, o primordial, às vezes, era ter uma condição financeira para que essa criança não precisasse sair de casa, para ela viver somente a escola e o lúdico. E a gente sabe que a nossa realidade, a nível de Brasil, não é uma realidade favorável para a maior parte da população. Existem crianças que estão aí no sinaleiro vendendo balinha, porque elas precisam ajudar financeiramente a comprar o arroz, o feijão e a carne para sua casa. Era uma criança que talvez fosse potencial para estar na mão de um traficante, para estar na mão de uma pessoa que quisesse aliciá-la. Mas essa criança está trabalhando. E quantas vezes eu me deparei com famílias nessa situação e com crianças que diziam assim: tia, se eu não trabalhar, a gente não come. Se eu não trabalhar, eu não tenho carne. Eu também não concordo que a criança tenha que trabalhar, mas o que o Estado poderia oferecer de diferente para essa criança? O que o Estado poderia exigir de um pai e de uma mãe? Normalmente, o que a gente vê acontecer, talvez é o pai sendo condenado e preso porque ele não está cumprindo com o dever dele. Então, é muito complexo todo esse sistema em que nós vivenciamos, desde o nascimento, no processo de infância. Às vezes você vê em uma família que a sua mãe tem algum tipo de transtorno, é acometida de alguma gravidade emocional e psicológica. Talvez você veja em um lar em que seu pai também não tem comportamentos de pai. E talvez esse pai é alcoólatra, ou esse pai é um adúltero, ou esse pai tem algum tipo de comportamento que não combina, que não condiz com aquilo que Deus preparou para que a família fosse. Uma família saudável, onde o filho e a filha é bem recebido, é amado, é acolhido, e os pais conseguem suprir, não só financeiramente as necessidades dessa criança, mas emocionalmente também. Então, de uns tempos para cá, através dos estudos, através de várias coisas, e não estou dizendo da igreja, tá, gente? Porque a igreja sempre teve como base a palavra de Deus, e a palavra de Deus viva e eficaz ensina a criança no caminho que ela deve seguir através dos pais. Mas, normalmente, as crianças que estão lá fora vão viver situações e circunstâncias, às vezes, totalmente divergentes. Também estar na igreja não nos torna imunes a viver situações controversas na nossa casa. Às vezes, pais e mães vão vivenciar momentos de divergências tão graves dentro de casa que os filhos vão perceber, os filhos vão sentir. E tudo aquilo que nós vivenciamos enquanto adultos, nós iremos transmitir para os nossos filhos enquanto eles são crianças.
Então, hoje, nós temos um aparato, vamos dizer assim, científico, psicológico, pedagógico, que vai nos ajudar muito na lida com as emoções, com os comportamentos da criança. Hoje, nós temos muitas crianças sendo diagnosticadas ou com transtorno, com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Temos também hoje crianças que têm sido diagnosticadas como autista. E antigamente, quando uma criança apresentava algum tipo de comportamento, o que acontecia? A sociedade própria chamava ela de bobo. Não sei aqui em Goiânia como é que era. Mas antigamente nos interiores, olha lá o bobo da fulana, olha o bobo da ciclana. E era uma criança que não tinha tratamento, que não tinha recursos, os pais não sabiam o que fazer, e se tivessem, o médico talvez também não conseguiria ter o diagnóstico certo para fazer uma tratativa com aquela criança. Então, ela crescia com uma série de dificuldades, com uma série de problemas. E dentro desse processo, na infância, eu costumo dizer que a infância é uma fase onde nós temos um livro em branco, em aberto. Nós escrevemos essa história. Nós somos os autores da história dos nossos filhos. E por isso que quando eles crescem, às vezes a gente tem algumas dificuldades, porque por mais que você esteja escrevendo essa história, essa criança consegue também, em um determinado tempo, fazer uma leitura daquilo que está sendo escrito, daquilo que ela está vivenciando e daquilo que ela começa a perceber. A criança até então não verbaliza. Como que ela expressa? Ela expressa através de comportamentos agitadiços, às vezes ela expressa através da enurese noturna. Então, normalmente, crianças que fazem urina ao dormir são crianças que têm uma tristeza. E elas eliminam essa tristeza na urina. É uma maneira de expressar que algo na minha casa não está bem, porém eu não sei, eu não consigo ter um pensamento de abstração correto para dizer, olha papai, olha mamãe, tem alguma coisa aqui entre vocês que não está bem e eu preciso que vocês resolvam. A criança não tem essa capacidade de abstrair, de ter o pensamento abstrato ainda. Então, durante todo esse processo de vivência na fase da infância, a criança também vai percebendo, vai construindo, vai formando o seu caráter e por volta mais ou menos, quando ele sai dessa fase da infância, por volta mais ou menos ali dos 13 anos, entre 11 e 12 anos, é uma pré-adolescência, o corpo já começa a ter alterações, mas o emocional também. E no caso do adolescente, gente, aí é que a situação se torna um pouco mais difícil. No caso do adolescente, ele já começa a dar conta de verbalizar aquilo que ele vê e não gosta. Ele começa a verbalizar sentimentos, ele começa a ter um sentimento de confusão muito grande, porque ele deixou uma fase que ele era criança, porém ele ainda não é um adulto, e eu sou quem no meio dessa história? Quem eu sou? Então, na adolescência, é como se ele entrasse numa fase de crise existencial. É uma fase que não é difícil só para o adolescente. Para nós que somos mães, é uma fase muito dolorida. Eu quero dizer que talvez uma fase onde nós vivenciamos o luto também. Porque nós tínhamos um bebê, nós tínhamos uma criança que nós dizíamos qual a roupa que ele iria vestir, a hora que ele iria comer, que ele iria escovar os dentes, o que ele iria fazer, e agora ele não quer fazer mais. Ele não quer participar mais de onde você participa, ele não quer mais ir aonde você vai. Ele quer ter a vida dele, ele quer viver as coisas dele, ele quer experimentar as amizades, e aí a gente fica assim, o que você faz numa hora dessa? Como é que você conversa, como é que você dialoga, como é que você se posiciona frente a essa fase? Como é que você se organiza como mãe para que a adolescência do seu filho não seja uma adolescência pior do que aquilo que a gente, por medo, pudesse esperar que acontecesse? E é nessa fase que nós precisamos estar muito próximas, muito perto de tudo que está acontecendo, porque, gente, passaporte não precisa mais ir na Polícia Rodoviária Federal. Passaporte está aqui. Eu entro
em sites, eu vou para o Japão, eu entro em sites, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o mundo com isso aqui. E o adolescente, por si só, ele vai em desencontro àquilo que os pais estão pregando. Ele quer ir em desencontro a essas leis, porque ele tem essa necessidade de se encontrar dentro de um processo e entender o que ele é. Então, tudo que você fala para ele é ruim. Só que quando esse movimento vai acontecendo, o filho vai embotando, ele vai entrando para dentro do quarto, e normalmente na fase da adolescência é uma fase onde os adolescentes começam a ter depressão. Eles começam a se sentir sozinhos, não sabem o que querem, para onde vão e o que vão fazer. Então é uma fase muito delicada. É uma fase em que nós precisamos estar muito próximas. E é uma fase para nós muito difícil, porque muitas das vezes a gente não sabe como lidar também com esses comportamentos. A gente sabe muitas vezes que nós passamos. Só que o que nós passamos hoje em dia é totalmente diferente. Não que o desenvolvimento humano e as suas fases tenham mudado. Eu acho que Deus ele foi muito perfeito nesse sentido, mas sim porque os tempos mudaram e a maneira de se lidar com as coisas, de se ver a vida, mudou. Hoje, para o adolescente, tudo é normal, não é assim? Tudo é normal, tudo pode, o que tem a ver, nada é ruim, tudo eu posso fazer. Então, hoje ficou muito delicado, muito mais delicado, até mesmo porque hoje, dependendo do que você disser para o seu adolescente, ele liga no asterisco 100 e põe você na cadeia. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é maravilhoso, gente. Tem muitas crianças que sofrem agressões terríveis dos seus pais. Tem muitas crianças que vivem com pais que se prostituem e que se prostituem na frente das crianças. Já atendi vários casos assim. Mas, hoje em dia, eu percebo que o Estatuto da Criança e do Adolescente, às vezes, quer tirar o pátrio poder de nós. Ele quer tirar a nossa autoridade, a nossa autonomia, a nossa maneira de educar, a nossa forma de ver o mundo. E eu me recordo que uma época, minha filha tinha 8 anos, 7 anos, e eu trabalhava com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ela estava me dando muito trabalho na escola, ela tinha 8 anos. E um dia ela disse assim para mim, se você me bater ou você brigar comigo, eu vou ligar para o Conselho Tutelar. E aí a gente fazia campanhas, né? Nós fazíamos campanha para que as crianças que tivessem sido agredidas, que elas realmente fizessem a denúncia. E eu me recordo que eu falei para ela, bom, você pode ligar para o Conselho Tutelar. Só que tem uma coisa, quando ele chegar aqui para te pegar, eu vou arrumar sua mala, você vai para o abrigo, ela sabia onde eu trabalhava, e as crianças que precisavam ser tiradas do pai ficavam no abrigo, onde a gente fazia o acompanhamento. Você vai para o abrigo, você conhece onde é o abrigo, e você vai ficar no abrigo até o dia que você se formar e virar agente. Você volta aqui para casa de novo. Aí ela começou a chorar. E a moça que trabalhava comigo falou assim, Deus me livre, eu não sirvo para ser mãe, não. Não dou conta. Se eu tiver que fazer isso. Então, assim, hoje o filho tem argumento para poder debater com você. E, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é muito bom porque tem meninas que são abusadas dentro de casa pelos seus pais, pelos seus padrastos. Tem crianças que sofrem tortura dentro de casa. E essa lei é para que essas crianças sejam protegidas. Agora, você também entra dentro da lei a partir do momento que você queira corrigir o seu filho e a lei acha que você não deve corrigir seu filho. E aí eu já acho que o negócio fica mais delicado um pouco, né? Saindo dessa fase da adolescência, que não é uma fase muito tranquila, nem para filho e nem para os pais. Então, eu indico você continuar fazendo o curso aqui da Mulher Ideal. Eu indico você entrar no curso da família que nós temos aqui na igreja, para que você aprenda cada vez mais a como lidar com a sua criança, com o seu adolescente. Isso tem feito toda a diferença, porque conhecimento liberta, não é verdade? Na fase da juventude, gente, por volta aí dos 16, eu vi alguns artigos que colocavam até os 29 anos. Porém, eu quero trazer uma informação para vocês que, normalmente, o adolescente só tem o cérebro formado a partir dos 25 anos.
Até então, ele não tem uma maturidade suficiente para tomar decisões certas. Por mais que pela lei ele faça 18, 20 anos, 21 anos e ele já seja maior de idade, responsável por tomar as suas decisões e atitudes, nós, enquanto pais, ainda precisamos estar do lado, gerenciando algumas coisas, orientando para a vida para que eles tomem as melhores decisões. Então, normalmente nessa fase, eles vão para a faculdade, chega na faculdade, aí é um perigo. Porque na faculdade tem de tudo, gente. Na faculdade tem drogas, na faculdade tem prostituição, na faculdade tem festas, né? A pastora Dilma às vezes compartilha com a gente que os filhos fazem medicina e às vezes ela se depara com algumas situações que eles trazem para ela. Então, assim, a pastora Rosana também teve filhos na faculdade, né? Pastora de medicina. Então, é uma situação muito delicada. E eu me recordo que quando eu fazia faculdade, eu não sei se vocês viam, mas há 20 anos atrás, você vê drogas, você vê maconha, cocaína, essas coisas, era muito distante de mim. Até mesmo porque eu estava na faculdade para estudar. Eu não estava lá para ver drogas. Mas, às vezes, eu passava nos corredores para ir embora, eu sentia cheiro de maconha. E eu falava assim para as meninas, que cheiro é esse? Cheiro de mato queimado, né, de erva verde. E elas diziam, isso é isso, o pessoal que está lá embaixo, está jogando sinuca, bebendo e usando droga. Então, não pense você que o seu filho, a sua filha vai para a faculdade, que o trabalho cessou, ele continua. Ele precisa continuar, você precisa continuar de joelhos e continuar entendendo qual é os relacionamentos que ele está mantendo neste lugar. Depois dessa fase da juventude, vai vir uma fase da maturidade. Então, até a gente completar os 30 anos, eu não sei se vocês, mulheres, tiveram esse sentimento. Quando eu fiz 30 anos, eu já era mãe, já tinha 2 filhos, estava formada, e eu senti que uma ansiedade que eu tinha acabou. Eu senti assim, pronto, eu estou pronta, agora eu vou ganhar a vida, agora eu vou trabalhar, eu sou psicóloga, eu tenho 2 filhos, agora eu vou... Estou madura, eu me senti madura. Eu não sei se você teve essa experiência, mas para mim foi muito boa. E aquilo me trouxe uma segurança diferente de quem eu era e do que eu iria fazer. Acabou essa fase e durante os 20 aos 30, gente, é uma fase que a gente tem muita incerteza. Nós temos muita imaturidade, muita insegurança, muito medo. Será que vai dar certo? Será que não vai? E aí você... Parece que eu estava assim, acelerada, vendo o tempo passar, os meus filhos, e aí, o que eu vou fazer da vida? Quando eu fiz 30 anos, senti que veio uma certa maturidade para enfrentar os desafios da vida. E aí sempre ouvi as mulheres dizerem que aos 40 anos, na idade da loba, existia uma crise existencial. Gente, eu quero dizer para vocês que através da palavra de Deus, eu era doida para fazer 40 anos. Porque eu sempre ouvi dizer que na palavra de Deus, 40 anos era um marco. Deus agia em vários momentos aos 40 anos. E eu queria fazer 40 anos para dar uma virada de chave na minha vida e entender como é que seria esse mover de Deus. E não tive essa crise de, nossa, eu estou fazendo 40 anos, estou ficando velha. Eu só tinha uma dificuldade quando eu pensava que eu poderia ser avó muito nova. Eu ainda não estava assimilando a história de ser avó, né? E ainda não sou, tá, meninas? Mas vou ser em breve, tá bom? Estou doida para ser avó. Então, nesse processo, quando eu fiz 40 anos, foi assim, a maturidade veio com força, sabe? Quando você verdadeiramente se reconhece, se percebe, sabe quem você é, sabe da força que você tem, começa a observar com melhor facilidade as fraquezas que você tem, você começa a perceber que você também tem habilidades para lidar com ela. Os 40 anos para frente são 40 anos vividos com experiência. E isso também só vai depender de você. Só depende de nós queremos escolher um caminho onde nós amadurecemos ou não. Então eu tive essa sensação, não tive essa crise existencial de que eu estaria ficando velha. Muito pelo contrário. A maturidade me trouxe segurança, a maturidade me ajudou a lidar com os meus medos, a maturidade me trouxe posicionamento. E falar sobre a mulher de Provérbios é falar de uma mulher posicionada. E eu não lembro se todas vocês estavam aqui quando no início eu ministrei sobre a mulher de Provérbios.
E é uma mulher que é o nosso modelo, é o modelo que Deus preparou para que nós vivêssemos aqui na terra. É a mulher de Provérbios, está lá escrito no manual da palavra de Deus. Então tem como você abrir comigo Provérbios capítulo 31? Junto aqui, meninas, nós vamos falar da maturidade em relação à menopausa e o envelhecimento. A menopausa é uma outra fase em que nós vivenciamos um tanto quanto, não só física, hormonal, mas uma fase que vem trazendo uma série de mudanças no nosso corpo. Eu me recordo, 31, Provérbios 31. Eu me recordo que com 38 anos eu comecei a perceber que o meu corpo estava mais lento, que estava ficando diferente, parece que ele não estava correspondendo com a força que estava na cabeça, e ele ainda não estava conseguindo assimilar. E aí, quando virou os 42 e alguma coisa, aí eu comecei a sentir o climatério. Aí veio os calorões, aí veio insônia, aí veio irritabilidade, aí veio alteração no humor, e aí veio um monte de coisas que, se você não prestar atenção, e isso também, gente, não é regra, não é todas as mulheres que têm esses sentimentos, tá? Mas, biologicamente falando, todas nós vamos começar a ter perdas a partir daí. E você precisa ser atenta, estar atenta às informações que o seu corpo dá, porque ele começa a te dar notícias biológicas e ele começa a te dar notícias de como é que está seu emocional. Se o seu emocional não estiver bem, vai afetar o seu sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai começar a mandar informação errada para o seu corpo e vai dar ruim. Então, nós somos eu vou falar uma máquina, nós somos um corpo integrado. E todo o corpo foi feito para funcionar perfeitamente. Então, falar no capítulo 8 das fases da infância e da adolescência, da juventude, da velhice, é falar de uma mulher que está apercebida do seu corpo ao longo da sua vida. É uma mulher que para prestar atenção no seu emocional, de que em alguns momentos ela não está bem, de que em alguns momentos o seu corpo está querendo dar notícias de que algo não está legal. E a gente precisa ter essa capacidade de perceber e procurar ajuda. Nós precisamos ter essa capacidade de procurar ajuda. E nós temos falado muito, meninas, de inteligência emocional. A gente tem ouvido falar muito isso na internet, né? Os coachings têm falado sobre isso, psicólogos, psiquiatras têm falado muito sobre a inteligência emocional. E eu quero dizer para vocês que eu entendi, em um determinado momento na minha vida, como é que o reino espiritual age na nossa vida emocional. Como é que a nossa vida emocional reflete na nossa vida espiritual. Quando eu não estou fortalecida nas minhas emoções, quando eu tenho decepções, frustrações, traumas, eu vou ficar de portas abertas para que o inimigo haja na minha vida. E é por isso que a palavra de Deus é muito clara, não tenha ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? Uma hora você crê, outra hora você não crê. Uma hora você está feliz, outra hora você está triste. Outra hora você está no... E aí você nunca mantém uma constância de sentimentos, de pensamentos e de fé. E conforme você vai oscilando dentro desse processo, você não mantendo o equilíbrio, você vai ficando suscetível aos ataques do inimigo. Então, as feridas emocionais, elas servem de alimento para demônios. As feridas, a falta de perdão, a falta de equilíbrio emocional, ela serve de porta aberta para o inimigo te atacar mais ainda. E a palavra de Deus é muito clara, porque ela diz que o inimigo anda ao nosso derredor procurando porta aberta para entrar. E às vezes a gente está achando que a porta é só da frente da casa. Às vezes a gente está achando que é só a porta do fundo. Às vezes a gente está achando que é só as janelas. Mas o que Deus está querendo trazer é para nós. A palavra de Deus, ela precisa nos curar. A palavra de Deus precisa causar transformação na nossa vida, assim como muitas já subiram aqui e trouxeram o seu testemunho.
Assim como hoje nós ouvimos o testemunho aqui da Ana Paula, que tem permitido que a vida seja transformada. Agora, se você for perguntar para ela se um dia ela se imaginou dentro de uma igreja evangélica e dando testemunho aqui dentro e vendo Deus transformar na vida dela, vai dizer que não. Porque não foi isso que ensinaram para ela. E aí Deus foi cercando ela de pessoas, assim como ela trouxe no testemunho, foi trazendo os mensageiros de Deus, e Deus foi levando até que ela teve a oportunidade de chegar até nós. E é por isso que eu e você, mulher, quando chega uma mulher nova aqui, é importante que você a abrace, é importante que você acolhe ela. Porque a gente não sabe como ela está chegando aqui, de que maneira essa mulher está. E você que já está sendo tratada, trabalhada, né, está sendo ensinada, você já tem capacidade e potencial para segurar na mão dessa mulher e ajudar ela a caminhar, como fez a dona Ivani com ela, recebeu, né? Quando eu cheguei aqui com a pastora Maria de Lourdes, quem nos acolheu foi a Cleusa. A Cleusa foi um anjo nas nossas vidas, que nos acolheu. Quando tinha o chá do manancial, ela separava um lugarzinho para a gente sentar. Sabe, aquele cuidado que nós gostamos de ter, só que muitas vezes a gente não gosta de fazer para o outro. É sobre isso, é sobre doar, é sobre servir, é sobre ajudar o outro, né? A Marina também, estou vendo elas ali pegarem uma na mão da outra. A Marina também foi esse anjo, né? Essa pessoa que te acolhe e te faz sentir parte daquele lugar. Faz sentir que você pertence a esse lugar, faz gerar no seu coração o desejo de estar aqui todas as segundas-feiras. Sabe qual é o nosso desejo enquanto coordenadoras do Manancial? E falo também em nome da pastora Cássia Vilela. O nosso desejo, mulheres, é que isso aqui tivesse mulher saindo ladrão. Que aqui tivesse abarrotado de mulheres ouvindo uma palavra que vai transformar a casa, a vida, a família, o coração, curar a alma dela. Quando eu estudei quando eu estava na faculdade, nós aprendemos que psicologia não cura ninguém. Nós não trabalhamos com cura em consultório. Nós trabalhamos com a elaboração de sentimentos. Você elabora aquele sentimento, quando ele aparecer de uma outra forma, porque o inimigo ele sempre vem parecendo que é de outro jeito, mas a estratégia que ele utiliza sempre é a mesma. Então você elabora aquele sentimento para que quando ele aparecer de novo, você saiba como lidar com esse sentimento. Só que nós, em Cristo Jesus, quando estamos em setting terapêutico, por mais que a gente nem fale sobre, o Espírito Santo que habita em nós, vai aonde eu não posso ir, age aonde eu não posso agir, toca em corações que eu não posso tocar. Eu só preciso preparar o ambiente, eu preciso preparar a pessoa para que o Espírito Santo, enquanto ela vai falando, enquanto ela vai relatando, enquanto ela vai descrevendo, o Espírito Santo encontre espaço para mover na alma dessa mulher ferida. Então nós somos sal e luz, não é assim que lá no capítulo 7 fala? Que nós somos sal e luz na vida de outras mulheres? E o capítulo 7 vem falando sobre não se esconder, porque você nasceu para aparecer. E eu fiquei pensando, como assim aparecer, né? Se falar um negócio desse para a mulher, menina, isso é uma dinamite. Porque, por natureza, a gente já nasce bonita, a gente já cresce linda, minha princesa, minha rainha. E aí, quando você fica mais velha, a vontade que você tem de aparecer é enorme, né? Só que não é aparecer no sentido físico da coisa, da melhor roupa, do melhor penteado do cabelo, da maquiagem. Isso faz bem. Hoje eu cheguei aqui e recebi elogio. Como é bom receber um elogio, né? Mas o elogio, para mim, não é minha fonte motivadora, porque lá em casa tem espelho. Você tem espelho aí? Você tem se olhado no espelho? Você tem visto a mulher maravilhosa que Deus fez? Esse contato e essa intimidade com Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida, queridas. Hoje, sinceramente, eu não sei, talvez eu não tenha vivido ainda essa experiência de encontrar pessoas que ao longo das suas vidas não viveram situações adversas, as quais talvez abalaram o seu emocional. Mas talvez pessoas que tiveram uma base funcional entre pai e mãe na sua infância, onde papai assumiu bem o seu papel, mamãe assumiu bem o seu papel, e eu cresci
fortalecida no meu ego. E quando eu falo de ego aqui, eu não estou falando de você ser o ego da soberba, eu não estou falando de um eu altivo, eu estou falando de quem você é. Quando você tem um lar sadio, você cresce com referências boas e positivas que vão fazer o seu emocional ficar fortalecido. E isso vai te ajudar a tomar as melhores decisões e seguir os melhores caminhos. Agora, quando isso não acontece, queridas, ao longo da vida a gente vai dar algumas cabeçadas. Ao longo da vida a gente vai passar por algumas dores, porque lá atrás alguma coisa não foi resolvida ainda. E quantas de nós chegamos aqui com situações que não haviam sido resolvidas na nossa vida? Quantas de nós ainda sofremos ou padecemos, mesmo na maturidade, com algumas adversidades, situações e circunstâncias que acontecem às vezes dentro da nossa casa? Porque quer uma coisa para deixar a gente abalada é mexer na nossa casa. Os filhos se casam e vão, você está sofrendo ainda. Eu até esses dias brinquei, ontem estava pensando sobre isso. Eu falei, gente, será onde que desliga a mãe? Desliga a mãe. Deus não deu esse botão de desligar a mãe. Aperta, deleta, não pensa, não sofre, para agora. Não tem esse botão, gente. O filho cresce, casa, vai embora e você fica ligado ali, ó. Aí acontece uma situação, você não pode entrar naquela situação. Não é mais seu lugar. Deixou o homem, pai e mãe, se uniu a sua esposa. O cajado está com ela. Eu lembro que com a minha nora eu fiz uma oração e falei, olha, o cajado está na sua mão agora, não é mais comigo o negócio. Então, se o cabo entortar agora, a culpa também não é minha mais. Até ali foi meu papel, dali para frente foi com ela. Então, dentro desse processo, nós vamos ficando em volta, olhando a situação e fazendo o quê, querida? Uma mulher de Deus faz o quê? Uma mulher cheia de virtude faz o quê? Ora. Uma mulher de virtude vai para o seu quarto, dobra o seu joelho, intercede pela vida do seu filho e da sua nora. Uma mulher que é posicionada diante do Senhor, jamais ela vai entrar na vida do seu filho ou da sua filha que se casaram e querer opinar lá dentro e achar que ela pensa alguma coisa a respeito de determinada situação, porque são eles que vão decidir agora o que vai ser feito da vida deles. E aí, para nós, enquanto mães, acaba não sendo uma fase muito fácil ainda, porque você está vendo que não era daquele jeito, que era para agir, mas você não pode falar mais. Então, mãe e pai, né, quando ele é pai de verdade, ele passa, sem desligar esse botão do sofre, muitos anos da nossa vida. A gente sempre está ligado, preocupado, querendo entender o que está acontecendo com esses filhos. Né? E aí, para quem dá neto, tem neto, pode me dar uma aula, né? E quando os netos vêm, como é que é, gente? Sandra, pastora Maria de Luz, as meninas aqui que tem neto, e aí? Quando vem os netos, como é que vó fica? Não. Mas na hora que o neto passa um aperto, a Sandra, estou indo para o hospital com a Julinha, estou fazendo isso. Está lá para dar suporte, está lá para estar junto, está lá para fazer junto, né? Então, meninas, uma mulher posicionada é uma mulher de provérbios. Então, se até hoje você tinha dificuldade de entender quem era essa mulher, qual é o plano de Deus para a vida dessa mulher, você já tem a receita aí. Então, diz aqui em Provérbios 31:10, que é o louvor a uma mulher virtuosa. Quem a achará? E eu achei tão lindo quando eu fui estudar a mulher de Provérbios de novo, e eu acho maravilhoso, porque sempre que você lê a palavra, ela é viva. Ela se revela, Deus traz algo novo para nós ali naquele momento. Eu não vou destrinchar muito, porque nós não temos esse tempo, mas eu fui estudar, que eu vi em uma versão bíblica, que é um poema acróstico. Mulher de Provérbios 31 é um poema, é considerado um poema acróstico. Aí eu, mais do que curiosa, fui entender o que era acróstico. Acróstico é algo que é alinhado. Lembra quando a gente fazia na escola, e eu acho que a gente dava outro nome? Você colocava uma palavra na vertical, amizade. Aí dali você colocava, é tipo um jogral, é isso? Aí você colocava para sua amiga, amiga, linda, maravilhosa e tal. O poema de Provérbios 31 foi escrito no hebraico dessa forma,
como um acróstico. O que é o acróstico? Cada início do verso que se inicia é iniciado com uma letra do alfabeto hebraico. Na vertical de Deus para nós, eu achei isso muito lindo. Então, nada na Bíblia vai estar posicionado aqui por acaso. Então, é o poder de Deus, a unção de Deus diretamente em nós, que estamos ligadas a Ele em Cristo Jesus, para que o Senhor faça por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. E aí diz que essa mulher virtuosa, e virtude, gente, significa mulher que faz o bem. Virtude é pessoa dada a fazer o bem, é isso que significa virtude. E nós, por natureza, somos assim. Nós temos essa tendência de sempre estar fazendo o bem, cuidando de pessoas ao nosso redor. Ou seja, fomos criadas por Deus para sermos cuidadoras. E o que aconteceu com a gente ao longo do tempo? A gente continua sendo cuidadora, e não são todas, tá, queridas? Às vezes a gente se assusta com as reportagens, quando a gente vê que uma mulher colocou uma criança recém-nascida num saco e jogou no mato. Você não entende como que uma mulher gera uma criança, enrola ela na toalha e joga no mato. Eu lembro da primeira reportagem que eu vi sobre isso, a mãe jogava a criança do lado do muro. Como assim? Na nossa mente não existe uma mulher não querer o filho. E várias vezes em atendimento psicológico no CREAS, eu via mães dizerem o seguinte: eu não quero essa menina. O padrasto abusando sexualmente da filha, a mãe não queria a filha dentro de casa mais, de 10 anos de idade. E aí, qual que era o nosso trabalho? Encontrar na rede extensa, que é a rede da família, encontrar o familiar mais próximo que pudesse assumir a responsabilidade sobre a vida dessa jovem, dessa criança. Porque a mãe não queria, ela queria viver a vida dela com esse marido. E não acreditava que o marido estava fazendo aquilo com a filha. Achava que era uma artimanha da filha para separar os dois. Imagina o sofrimento dessa menina. Imagina como ela vai crescer vendo o seu sentimento, a sua dor sendo desvalidada. Imagina como ela vai ser como mulher quando ela se encontrar na fase adulta e de repente perceber que se interessou por um rapaz, mas não gosta que ele toca nela. Ela não gosta do contato, ela não gosta que pega. Porque talvez lá atrás aconteceu alguma coisa e até hoje ela nunca falou sobre esse assunto. Então são situações que nós vemos que estão fora daquilo que a palavra de Deus nos trouxe para sermos uma mulher ideal, conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu não estou falando aqui de sermos mulheres perfeitas, não é sobre isso. Eu estou falando de sermos a cada dia instruídas e ensinadas pelo Espírito Santo de Deus, através da nossa busca incessante por Ele. Então a palavra de Deus em Mateus 6,33, e ela traz aqui no livro: buscai a face de Deus, ou buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é demais coisas, todas as coisas. A Bíblia é clara, todas as coisas nos serão acrescentadas. E por que é que a gente insiste tanto em sair rasgando o mundo com a unha, gente? Por que a gente insiste tanto em achar que tudo é a gente que tem que fazer? Por que a gente insiste tanto em tomar a frente de Deus e fazer o que não era para ser feito? Porque a gente padece, a gente sofre, a gente acaba sofrendo as consequências de atitudes e decisões que não eram para ser tomadas naquela hora. E aí quando a palavra de Deus diz assim: descansa no Senhor, meu Deus. Como é que faz isso? Me explica. Como é que descansa? O problema está na sua frente, virou um furacão, o mar está revolto, o vento está batendo com força na janela, e aí você quer agir porque você sabe como tem que fazer, mas o saber como fazer não está debaixo da instrução do Espírito Santo de Deus. E se você for fechar o vidro, a janela da sua casa, pode ser que o vidro quebre. Se você abrir a boca e falar alguma coisa agora, pode ser que aquela mágoa, aquela frustração, aquela decepção na vida do filho fique pior do que já estava. Nós temos um ditado no Goiás de que quanto mais se mexe, mais
desse jeito. E você estando na presença de Deus, você buscando a face de Deus todos os dias, você vai ser instruída pelo Espírito Santo a como agir, de que maneira agir. E muito nós temos falado e visto ao longo dos anos que nós mulheres precisamos conduzir o nosso marido à presença do Senhor em... Saiu um silêncio tão baixinho que quase... Como é que a gente conduz o marido, amoras? Em silêncio. Mas aí me conta uma coisa. Qual que é o segredo para ficar em silêncio e o coração não ficar morrendo de ódio? Envenenada. Como é que vocês fazem? Aí você fala assim, Espírito Santo, fica aqui um tiquinho, que agora é hora de eu ficar possessa. Eu vou dar lugar para o outro. Meninas, é hoje que eu desço da cruz. É hoje que eu viro giraia aqui dentro dessa casa. Como é que a gente faz? E é justamente aí que o Espírito Santo quer trabalhar, é justamente em nós. O problema é que nós fomos criadas para olhar para fora. O problema é que nós fomos instruídas a ficar na janela, vendo as coisas passarem, pensando que o problema é só do outro, que a responsabilidade é só do outro, que o defeito está só no outro, que o problema é só do outro. Nós fomos ensinadas a olhar o defeito do outro e nunca olharmos para nós. E na sua perfeição, quando nós olhamos lá em Gênesis, quando Deus cria a mulher, e Ele diz assim, façamos a mulher imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, na verdade, o façamos. Quando você lê em Gênesis 26, estava lá Adão lindo de maravilhoso, dando nome para todo mundo, né, sozinho, fazendo casamento, né, o leão com a leoa, a anta com o anto, a cobra com o cobro. Ainda bem que não era eu lá dando nome, né? Ia ser um terror. E aí, de repente, Deus vê que não era bom que ele estivesse só. Quando Deus vê que não é bom que Adão esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Gente, a auxiliadora idônea é justamente aquela que vai socorrer nos momentos difíceis, porque Deus começou a perceber que coisas e adversidades Ele também enfrentaria lá fora. Quantas vezes o nosso marido sai de casa para trabalhar e ele chega em casa nervoso, com raiva, você bate na porta na frente dele, não dá um beijo, não dá um cheiro, não se deixa ser instrumento usado por Deus, aí você despeja nele toda a sua problemática que você vivenciou dentro de casa com seus filhos. E o que a gente tem aprendido, que homem de barriga vazia e saco vazio é um problema, você vai arrumar uma briga, irmã. Você vai arrumar uma briga, você vai arrumar uma confusão que você não vai conseguir saber lidar com ela. Então, uma mulher posicionada, uma mulher sábia, o que ela vai fazer? Vou tomar meu banho, vou ficar cheirosa, vou preparar a janta, vou organizar a casa para receber aquele que saiu para trabalhar, para prover na nossa casa. Depois que ele descansar, aí eu vou ter o meu momento com ele. Se ele não for... E aí, você tocou num negócio que eu gostei? Eu gostei. Nós vamos chegar nessa história. Eu só vou conseguir ver se o meu marido é querido ou não, se eu amar Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Querida, não existe outra fórmula. Eu só consigo amar o meu marido se eu amar Deus em primeiro lugar. Eu só consigo amar os meus filhos se eu amar Deus em primeiro lugar. Eu só consigo amar o outro quando eu amo Deus em primeiro lugar. Então, o meu relacionamento com Deus, ele tem que ser íntimo aqui, porque amar é dom de Deus. Amar é dom de Deus. Não é outra coisa a não ser dom de Deus. Por nós mesmas, querida, minha irmã, nós já tínhamos feito coisa que até o diabo ia falar assim, nossa, eu não estou nesse negócio. Não, isso aí é ela sozinha que fez. Foi ela só. Eu não estou nesse negócio. Não foi eu, ó Deus. Não foi eu, foi ela que agiu sozinha por conta própria. Porque se deixar, a gente é um veneno em pessoa, gente. A gente não é fácil também, não.
Porque muitas vezes na necessidade de ser entendida, de ser acolhida, de ser protegida, você abre essa boquinha linda que Deus fez no pincel número 10, com tinta, né, maravilhosa, e você destrói uma pessoa em vida. Nós temos um potencial na língua que o homem às vezes não consegue alcançar. O homem tem a força do braço e você tem a força da língua. E dependendo do jeito que você abre ela, minha irmã, você destrói um ser humano assim, ó. Você põe ele sem roupa na sua frente, você acaba com uma pessoa. E aí você tem que estar com Deus, você tem que estar num relacionamento íntimo com Deus. Esses dias Deus ministrou no meu coração sobre Cantares de Salomão. E sempre que a gente lê sobre Cantares, a gente lê dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher voltado para as questões sexuais. Não é assim? Que muitas vezes a gente ouviu falar. Gente, Cantares de Salomão é um relacionamento de intimidade com Deus. Um relacionamento tamanho que só pode existir quando você confia absolutamente, completamente, sem duvidar e sem titubear, você se entrega por completo àquele amor. Ter um relacionamento íntimo com Deus é viver esse amor de tal forma que você não tenha necessidade de mendigar amor para ninguém. Que você não tenha necessidade de fazer as coisas para ser vista, para ser lembrada, porque o próprio Deus vai soprar o seu nome e fazer coisas maravilhosas na sua vida, porque o seu relacionamento com Ele é de intimidade. Aonde o meu corpo está preparado para receber aquele momento, aquela unção, aquele poder que entra dentro do meu quarto e me reconhece como filha. Me reconhece como a noiva, me reconhece como preciosa. Então, se você não for reconhecida de Deus, querida, não adianta você querer ser reconhecida do seu marido, não adianta você querer ser reconhecida dos seus pais, não adianta, não é esse o movimento que nós temos que fazer. Para sermos reconhecidas, precisamos estar alinhadas com Deus. Sabe qual é a pior degradação do ser humano? Sabe qual é a pior desgraça da vida do humano? E quando eu falo nesse nome, eu não estou chamando o nome da pelada aqui não, gente. Desgraça é uma coisa que está sem a graça, que está fora da graça. Sabe qual é a pior? É você passar a vida inteira com necessidade de aceitação. Você fica envolvida num sentimento ao qual você se subjuga a situações e circunstâncias de humilhação, de dor, de sofrimento. Necessidade de ser acolhida, necessidade de ser amparada, necessidade de ser amada. E quando você não encontra isso no outro, você sofre dores de humilhação terríveis. Terríveis, querida. Quando você vai para o lugar da oração, quando você entra no seu quarto e você começa a se relacionar com Deus, você vai sendo tratada na sua alma, você vai sendo curada das suas dores e você vai tendo emoções sadias, você vai tendo pensamentos sadios e tudo à sua volta vai começar a se movimentar a ponto de se tornar sadio também. E se não for para ser seu, vai ter que sair. Se não for para ser seu, o próprio Deus vai trabalhar para tirar da sua vida. Se não for seu, você tem que inclusive estar preparada, porque tem pessoas que você não gostaria que saísse da sua vida, porque você ama a tal ponto que você não consegue se enxergar, você só enxerga o outro. Mulheres com necessidade de atenção fazem tudo para as pessoas, tudo. Elas esquecem de se cuidar, elas esquecem de se amar, elas esquecem que elas precisam ter autoestima, elas esquecem que elas precisam cuidar da sua saúde, de se alimentar, porque elas estão sempre fazendo para que o outro fique bem, mas na verdade a necessidade dela é para que o outro aceite ela como ela está, não como ela é. Nós fazemos às vezes além do nosso limite, porque nós queremos ser aceitas pelo outro. E aí você faz a primeira vez, tá joia, nossa, a Sandra é bacana, você faz a segunda, nossa,
Toda vez que eu preciso, a Sandra me ajuda, porque a Sandra não sabe falar não. E nós precisamos falar não, queridas. Nós precisamos entender o nosso limite, entender as nossas dificuldades e aprender a dizer não. Não consigo te ajudar agora, não consigo fazer isso por você agora. Na quarta vez, quando você falar que não vai fazer, você se torna a pior pessoa do mundo. E aí você vai sofrer porque você ficou, nossa, o fulano é ingrato, né? Eu fiz tanto por ele. E a sua responsabilidade, essa situação aconteceu porque você não pôs limite. Foi você que não pôs limite no relacionamento. Foi você que não delimitou, olha, você vai até aqui, aqui você para, porque a partir daqui não dá. Nós falávamos ali no início, a respeito de uma situação em particular, de mulheres que apanham do marido, de mulheres que sofrem, e se você vê um negócio desse, você liga no 190, viu, querida? Não tem esse negócio de vamos para o monte orar para Deus transformar a vida do sujeito, não, porque se você levar uma bufetada na cara, você pode me chamar que nós vamos para a delegacia junta. Deus não quer você sofrendo, mas Deus olha para você e fala, meu Deus, eu queria tanto fazer da minha filha uma joia rara, eu quero tanto que ela brilhe, eu quero tanto que ela seja transformada a ponto dela viver a plena paz e o pleno gozo que eu tenho separado para ela, só que ela não olha para mim. E sabe por que a mulher fica num relacionamento desse? Às vezes você se perguntou, fulana é mulher de bandido, gosta de apanhar. Você acha que alguém nasceu gostando de apanhar, gente? Pelo amor de Deus. Ninguém gosta de apanhar. Sabe por que ela fica lá? Porque o pouco da migalha do amor que esse homem dá é o suficiente para ela permanecer. É um relacionamento de morde e assopra o tempo inteiro. E ela fica naquela esperança de que algo vai mudar, de que algo vai ser diferente. E aí quando ela pensa que fica tudo bem, ela baixa a guarda, toma, timba de novo. Aí ela sofre, chora, vai lá, abre um processo, até denuncia. Tem mulheres que até denunciam o marido. Só que sabe o que ela faz? Quando ele percebe que ela foi lá denunciar, aí ele trata ela com carinho, ele dá um presentinho, ele diz que ama, que ela é linda, que ela é maravilhosa. Aí ela vai lá e tira o processo. Vai mudar, vai ser tudo diferente. Promete mundos e fundos para você. Pastora Maria de Lourdes. Gente, vamos orar aqui para ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meninas, levante as mãos de vocês e vamos orar, interceder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica muita gente em volta. Não fica muita gente em volta. Não fica muita gente em volta. Sandra, pega alguma coisa para abanar ela. Deixa só a Sandra e a pastora Rosana, meninas. Isso. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida dela. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida dela. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida dela. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder sobre a vida dela. Cobre ela com teu sangue, Espírito Santo de Deus. Faça com que a minha irmã volte ao equilíbrio em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Senhor, pela vida da nossa irmã. Nós te glorificamos porque o Senhor é Deus soberano e poderoso. Nós te glorificamos, Senhor, porque a nossa irmã está sendo liberta nessa tarde. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é Deus que transforma vidas. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é Deus soberano.
Ramandore balabashore cantarabasuri mi cantalabas. Remandarabashere cantarabasuri mi cantalabas. Fique em espírito de oração. Ramandarabashere mandalabasuri mi cantalamanai. Ramando xere balabassore mandalabassúrias. Não desvie o seu pensamento, fique conectado em Deus. Em nome de Jesus. Eu vou já para o final para a gente poder orar. Amém? Deixa a Sandra e a pastora Rosana cuidando dela. Pastora Maria de Lourdes, por gentileza. Glória a Deus. E olha como é forte, queridas, o poder de Deus nesse lugar. Muitas vezes a gente não precisa tocar, a gente não precisa pegar, o próprio Deus trabalha. Ela está passando por um processo de transformação na alma dela hoje. O Senhor está libertando ela de cativeiros. E aí depende de você permanecer neste lugar ou querer sair daqui segurando as mãos do Senhor de maneira tal que toda depressão, que toda ansiedade, que todo problema emocional fique aqui. Para que você saia daqui com um destino diferente daquele que você entrou. Para que a sua vida, e eu vou encerrar com isso, mulher de Provérbios 31 foi criação do Senhor. Eva era essa mulher que foi colocada no jardim do Éden para instruir, ser auxiliadora idônea. Idônea significa aquela que está capacitada para exercer um cargo. A palavra idônea significa aquela que foi capacitada para exercer um cargo. E o Senhor colocou em nós essa capacitação. O Senhor colocou em nós essa autoridade. Mas ao longo dos anos, isso foi sendo deturpado por Satanás. O feminismo veio para destruir a imagem e semelhança que Deus criou. Satanás veio querendo destruir a masculinidade do homem e a feminilidade da mulher. E hoje o que nós vemos são mulheres totalmente masculinizadas e homens totalmente afeminados. E esse modelo não está sendo funcional, não está dando resultado positivo. Então nós precisamos ficar atentas como mulheres, porque o que o Senhor quer conosco é nos curar. É por isso que a serpente até hoje, ela age com a mesma artimanha que ela agiu no Éden. Ela vem no pé do seu ouvido, ela vem trazendo coisas maravilhosas, ela vem dizendo que você não precisa de homem, que você consegue sozinha, que você resolve tudo sozinha, que você ganha seu dinheiro, você é autossuficiente, mas você vai passar uma vida de dor e sofrimento também. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que dizia que tinha conquistado tudo, tinha dinheiro, carro, casas, mas ela não era feliz. Ela chegava em casa, ela estava sozinha. E é por isso que o ramo pet tem crescido tanto, porque pessoas têm sido substituídas por animais. Ela se sentia sozinha porque não tinha ninguém para chegar em casa, para cuidar. Ou seja, a alma da mulher gritando pela essência que foi colocada nela através do projeto de Deus desde quando ela nasceu. Só que a gente luta a vida inteira contra isso, porque nos ensinaram que não é assim, que esse modelo não é bom e que ele não funciona. E por isso nós estamos hoje vivenciando o momento de uma geração de filhos abobalhado, gente. Eu não sei se vocês viram, numa oportunidade, eu fui postar um vídeo meu no TikTok, e agora tem uma live de adolescentes e pessoas mais velhas, aí minha cabeça deu um nó. Chama NFC, Movimentos Repetitivos para um determinado resultado. Aí, quando você vai olhar lá na quantidade de pessoas, tem 2.000K de pessoas, tem não sei quantos K de gente lá. Aí o negócio é assim, você clica lá e digita alguma coisa, morango, aí a pessoa está aqui assim, morango, brabo, milho, brabo, Rosana é braba. Gente, mais de 1 hora desse jeito.
Adolescentes que se identificam com animais, gente, há um tempo atrás, quando eu me formei, isso era transtorno de imagem. Isso era transtorno seríssimo de personalidade. Você tinha que internar, chamar a camisa de força. E hoje tem manifestos de adolescente latindo. De gente. Então, gente, o que é isso que nós estamos vivendo? Nós precisamos ser posicionadas no reino de Deus para que a gente continue orando, intercedendo pela nossa casa. Que geração é essa? Onde foi que a gente errou? Aonde foi que nós não conseguimos dar liga no negócio para virar isso? Que geração é essa, pelo amor de Deus? E ai de você se abrir a boca para falar alguma coisa contra, você vai para a cadeia. Porque errado é você e eu. Então, assim, é o cúmulo do absurdo que nós estamos vivendo hoje a nível mental e emocional na nossa sociedade. E o inimigo vai querer paralisar os seus sentimentos, porque uma mulher enfraquecida nas suas emoções dentro da sua casa é uma casa fácil, de portas abertas para o diabo agir. O diabo enfraquecendo, colocando em você ansiedade, colocando em você depressão, dizendo que você tem um transtorno bipolar, dizendo que você tem transtorno disso, tem transtorno... Minha irmã, é porta aberta para o reino espiritual entrar e meter o pé com tudo na sua casa. Então, por isso que o Senhor, na sua maestria, nos colocou como mulheres posicionadas, cheias de dons, de talentos, do amor dEle, para que nós pudéssemos transbordar na nossa família. Ainda tem jeito? Ainda tem jeito? Você acredita que ainda tem jeito? Eu acredito que ainda tem jeito. Por mais que estejamos hoje maduras, por mais que estejamos hoje numa condição diferenciada, às vezes a gente ainda enfrenta adversidades e parece que quanto mais velha a gente fica, mais madura a gente fica, mais o nosso emocional fica abalado, porque tem vezes, queridas, que foram tantas batalhas que nós enfrentamos, que quando você amadurece, você pensa assim, nossa, agora eu só quero uma rede, uma aguinha de coco e um ar fresco. Aí você pensa assim, nossa, isso está só na minha imaginação. Mas eu acredito que nós ainda temos condições de viver a paz, a alegria, a harmonia dentro da nossa casa, a partir do momento em que você se torna uma mulher posicionada em Cristo. Nós não conseguimos sozinha, querida. Nós precisamos do Espírito Santo para nos direcionar todos os dias. Então, se você ainda não está posicionada a ponto de ouvir o Espírito Santo falar e ver as coisas sendo transformadas na sua vida, comece a buscar a face de Deus e a sua justiça o mais rápido que você puder. Não é sobre o outro, o Evangelho não é sobre o outro, o Evangelho é sobre nós, é sobre o poder de Deus operando em nós, o Evangelho é sobre a transformação que Deus quer fazer em mim primeiro, para depois eu conseguir transbordar na nossa família. Na ciência eu também aprendi que quando você muda, tudo ao seu redor muda. Um bom exemplo disso é quando você está na frente de um rio parado e você joga uma pedrinha, o que acontece com aquela água? Ela se move, faz ondas e aquelas ondas vão atingindo outros lugares. Quando você modifica as suas atitudes e os seus comportamentos, você se torna essa água que vai atingir e transbordar o coração da sua família. Então para de querer mudar o outro, para de olhar para o outro e achar que o defeito está só nele, para de achar que o outro é só o problema, porque primeiro nós precisamos nos resolver, nós precisamos nos cuidar para que o Senhor faça na vida do outro. Amém, queridas? Às vezes esse homem teve uma família também conturbada, às vezes esse homem teve problemas sérios com a sua mãe, e quando ele se casa, ele vai para dentro de um relacionamento e leva isso junto com ele. Eu espero que você não seja a mulher que Deus separou para estar num relacionamento com esse homem, mas é um ser humano que também precisa de ajuda, que também precisa de cuidado, que também precisa do seu amor. E às vezes a gente está tão ferida que a gente só tem ódio. A gente só tem raiva. E se Deus olhar para você hoje, como é que está seu coração? Como é que está seu coração, querida? Ele está cheio de quê?
Ele está cheio do azeite de Deus ou ele está cheio da raiva e de ódio do outro? Como é que está a sua alma? Então entregue ela a Deus. Entregue. Hoje é tarde da entrega ao Senhor. Hoje é a tarde em que nós iremos orar e falar com Deus. Eu